Olá pessoal, meu nome é Kleber, esse é um projeto de estágio de extensão do curso de licenciatura em Ciência da Religião, estágio de diferentes contextos, e nós temos trabalhado aí neste curso de extensão de 13 módulos e estamos já aí caminhando aí para o final desse curso aí. Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, que você possa estar inscrevendo aí no canal, ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube e você dê um joinha aí se você gostou ou não desse vídeo. Nós temos caminhado por vários períodos aí durante este curso e nesse módulo 12 nós estaremos falando sobre os valores dos 10 mandamentos aplicados à sociedade moderna. No módulo 1 nós tivemos a introdução, módulo 2 nós falamos sobre os valores do ensino religioso, no módulo 3 nós falamos sobre o estímulo dos valores éticos, no módulo 4 nós falamos sobre a crise de valores, o módulo 5 nós abordamos a questão da manifestação da crise de valores, no módulo 6 nós pontuamos sobre os valores humanos, no módulo 7 nós falamos sobre a educação dos valores e a sociedade. No módulo 8 nós falamos sobre os valores morais e sua importância na sociedade. No módulo 9 nós abordamos sobre o tema a identidade dos valores morais. No módulo 10 nós falamos sobre o decálogo da educação e os valores. No módulo 11 nós falamos sobre os filósofos e os valores morais. E agora nesse módulo 12 nós estaremos falando sobre os valores dos 10 mandamentos aplicados à sociedade moderna. Então vamos caminhando aí, né, nessa didática aí sobre os valores dos 10 mandamentos aplicados à sociedade moderna. Então nós iremos perceber através dos 10 mandamentos de Deus dados a Moisés no Monte Sinai que esses mandamentos não seriam para criarem regras simplesmente ao ser humano, mas seriam um código de conduta nos quais seriam felizes e prósperos todos aqueles que os observassem. Então, essa introdução aí, né, essa explicação aí sobre essa relação dos 10 mandamentos com os valores morais aplicados na nossa sociedade, isso traz uma visão muito clara do que seria isso. Através dos 10 mandamentos que Deus trouxe ali para Moisés para distribuir ali, para empregar aí para a sua sociedade, a partir da sua sociedade ali, para que ela vivesse, vivenciasse, praticasse esses mandamentos, nós vemos que não foi o fato de simplesmente criar regras. Não, a intenção de Deus não era simplesmente de criar um código de conduta, apenas de criar limites para o ser humano. Não, mas a intenção do Criador era para que através desse código de conduta, através dessa criação de leis, através dessa observação dessas leis, o ser humano pudesse viver melhor em sociedade, o ser humano pudesse se relacionar melhor, ter uma sociedade harmônica, ter uma sociedade ali, não é? Onde os valores ali estariam presentes, onde as pessoas iriam se respeitar um ao outro, onde as pessoas iriam ali, né, valorizar ali a atitude, né, do seu próximo, respeitar o seu próximo, respeitar o pensamento do seu próximo. Então essa ideia de que Deus ele trouxe esses 10 mandamentos foi para isso, foi para que o homem pudesse ser feliz, o homem pudesse ser próspero. Quando você compra um equipamento elétrico ou, né, um outro tipo de equipamento, ele vem aí com o seu manual de instalação, com o seu manual de utilização. E se você não observar aquele manual, não fizer conforme está escrito naquele manual, o que vai acontecer ali com o seu equipamento? Ele vai estragar, ele vai danificar,
e ele vai ficar sem uma utilização. Da mesma forma, quando nós observamos os mandamentos que Deus deu ali através de Moisés, foi para que o homem conseguisse viver bem, o homem conseguisse viver uma vida feliz e uma vida próspera. A intenção do Criador não foi trazer uma norma simplesmente para demonstrar ali que ele é o soberano e que as pessoas simplesmente devem cumprir aquelas regras por causa de uma exigência comum. Não. A ideia de Deus ao trazer essas leis, esses mandamentos para o povo ali, presente ali naquela sociedade, é para que as pessoas pudessem viver uma vida próspera, para que as pessoas pudessem viver uma vida feliz. Porque Deus sabe o que é melhor para a nossa vida, Deus sabe como nós podemos nos portar, como nós podemos viver bem em sociedade. Dessa forma de análise traz com que nós conseguimos aí viver bem em sociedade. Então, continuando aí, não é essa finalidade em que Deus vem aí criar aí, né, estabelecer essas regras, esses códigos de condutas, para que o homem pudesse então ser feliz, para que o homem pudesse, através dessa observância, ter prosperidade ali no meio social, na sociedade ali, onde ele estivesse ali, vivenciando ali. Então nós vamos começar aqui a ver um desses primeiros valores, dessas regras, dessas leis que Deus estabeleceu ali através dos 10 mandamentos. E nós vamos ver que são valores que, se todos nós observarmos nos nossos dias, na nossa sociedade, com certeza nós vamos ter uma sociedade bem mais feliz, uma sociedade bem mais harmônica, uma sociedade bem melhor para se viver. Então a primeira parte aí fala sobre honrarás teu pai e tua mãe. Então essa é a primeira parte, honrar o pai e a mãe. Os filhos nascem de um pai e de uma mãe, não de doadores de esperma ou de barrigas de aluguel, em nome de uma nova ética social. Então, o nascimento dos filhos, ele vem aí de uma forma aí do nascimento através de um pai e de uma mãe, através de um homem e de uma mulher. Não há como mudar esse princípio. A sociedade tem criado várias alternativas, mas são alternativas que não funcionam. São alternativas que não vão funcionar bem. Por quê? Porque aquilo que Deus cria, ele é perfeito. Aquilo que Deus cria é algo de bom para a sociedade, é algo de bom para o funcionamento dessa sociedade. Então Deus criou o homem e a mulher, e a partir deles aí descenderem toda uma família ser estruturada, e dessa família descenderem um conjunto de famílias que formaria uma sociedade harmônica, uma sociedade onde ali na observância dos mandamentos, dos códigos morais, fosse uma sociedade próspera, uma sociedade bem feliz. Quantos filhos órfãos pela paternidade negada ou rejeitada, inclusive pelas próprias legislações humanas? Como os filhos poderão honrar seus pais e mães se estes se mantêm anônimos? Então há um questionamento aí, né? Nós vemos que quantos filhos aí se encontram na nossa sociedade sem a presença do pai, ou pela paternidade negada, ou pela rejeição aí da mãe, né? Muitas vezes aí, até mesmo com base em várias legislações humanas. Então essa honraria dos filhos com o pai
para ela se manter coesa, para ela acontecer aí, é preciso de ter essa união aí, é preciso de ter esse conjunto aí formado pelo pai e pela mãe. Quem honra pai e mãe respeita sua própria história, as memórias familiares que conferem identidade social. Então, o filho, aquele que traz a honra ao seu pai, aquele que sabe respeitar os seus limites, aquele que sabe enxergar na figura do pai e da mãe ali, uma figura que está ali para trazer uma harmonia, uma figura que está ali para trazer uma orientação ali, como, né, os responsáveis pela família. O filho que traz essa honra, ele é um filho abençoado, ele é um filho aí que tem a sua vida prolongada, porque no cumprimento desse mandamento, Deus diz que o filho que honraria o pai e a mãe seria o único mandamento que teria uma promessa de vida longa. Então, esse mandamento de Deus de honrar pai e mãe é o único mandamento que existe nele uma promessa. E aí, no cumprimento dessa mandamento, o filho seria o quê? A sua vida seria prolongada, ele teria ali, né, uma vida mais feliz, ele seria próspero, ele seria ali, teria ali a sua convivência ali nos seus dias, uma convivência de paz, de harmonia. Então, é um mandamento que precisa ser observado na nossa sociedade. Nós vemos muita deficiência em relação a isso aí, filhos que não querem obedecer mais seus pais, que muitas vezes, infelizmente, a mídia, ela traz, não é, essa inversão de valores, ela diz que o filho, ele é dono de si, que ele não precisa respeitar o seu pai, a sua mãe. Ela traz uma inversão de valores, uma desconstrução da sociedade, mas as escrituras, né, ela traz esse registro aí, que aquele filho, ele que honra o seu pai, aquele filho que honra a sua mãe, ele é um filho abençoado, ele é um filho, né, que vai trazer aí a alegria também aí dentro da sociedade. Então, quem honra pai e mãe respeita a sua própria história. É louvável, né? É aplaudido o filho que respeita o seu pai, que honra o seu pai. É uma história bonita. Isso deve ser pregado, isso deve ser transmitido através de nossas mídias. A família unida, a família ali em torno de uma união, em torno ali do respeito, os filhos na obediência dos seus pais, né? Mas às vezes nós vemos aí muitas vezes essa mídia pregando essa inversão de valores, pregando a destruição da família por um grupo que muitas vezes esse grupo pequeno, ele tem uma voz muito ativa na sociedade, ele tem uma voz muito ativa aí, né, no meio social, nas mídias sociais. Então é preciso que a nossa sociedade se conscientize disso, da valorização da família, da valorização do papel do pai, da mãe, da valorização ali do papel do filho. Ele deve honrar os seus pais, ele deve praticar o respeito para com seus pais, e isso que nós devemos difundir na nossa sociedade. Isso a gente precisa levar aí, não é, para a sala de aula, para salas de educação aí, para que essa construção ela se perpetua para sempre na nossa sociedade. E aí, um outro mandamento que nós podemos observar, né, é não matarás. É possível matar de muitas maneiras, não somente com armas. Mata-se também com a língua, com a ignorância e com o silêncio. Então aí a gente observa esse mandamento, que quando falamos em matar, nós imaginamos apenas o uso de armas para destruir uma vida alheia. E nesse sentido, também, né, esse mandamento ele vai trazer uma proibição aí, não matarás. Mas aí nós podemos observar que muitas vezes há um questionamento na sociedade. Mas se Deus falou que não matarás, por que ele permitiu
que o seu povo ali, a nação de Israel aí, ela entrasse em conflitos, ela entrasse em guerras e matasse os seus semelhantes. A gente precisa analisar cada contexto, cada história com o seu tempo e analisar ali por que que isso foi possível. Veja bem, o caminho pelo qual o povo de Israel, a nação israelita, deveria passar em rumo à terra prometida, era um caminho que tinha muitos inimigos contrários à nação de Israel. E eles pediam permissão para passar por aqueles lugares, e aqueles povos, além de não permitirem, lutaram contra o povo, tentando impedir a sua trajetória, a sua caminhada. Então foi preciso essa intervenção, foi preciso essa possibilidade. Mas como nós vemos hoje na nossa sociedade, por exemplo, como nós vemos aí as polícias, né? Os órgãos competentes, eles têm a autoridade para manter a ordem na sociedade, para manter a ordem ali no meio social, mas desde que essa ordem não seja possível, desde que haja uma reivindicação contra essa autoridade, essa instituição, esse órgão público, ele precisa de instituir ali a sua ali, autoridade, ele tem a permissão para utilizar dos meios possíveis ali para manter essa ordem. E aqui também traz uma outra abordagem falando o seguinte, que é possível matar de muitas maneiras. Além do uso de armas, nós também conseguimos matar o nosso semelhante com a língua. Quantas pessoas têm sido mortas por causa do mau uso da língua? Por causa de utilizar esse membro do nosso corpo de forma a trazer o mal, a trazer, a destruição para o meu próximo, para o meu semelhante. Então nós precisamos analisar de que forma eu estou utilizando esse órgão do meu corpo. Será que é para beneficiar? Será que era para produzir a edificação, a construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade feliz? Ou será que eu estou usando para a destruição do meu semelhante? Então preciso de eu pensar. Sócrates, o grande filósofo, ele trouxe essa possibilidade que o homem ele precisa de pensar em si mesmo, ele precisa de olhar para dentro de si e analisar como ele está agindo, as suas ações, avaliar as suas ações. Então nós precisamos de avaliar nossas ações, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos semeando, o que nós estamos falando. Será que estamos ferindo o nosso próximo com palavras que venham trazer transtorno, palavras que venham trazer destruição? Ou será que nós estamos usando a nossa língua para a construção de uma sociedade melhor? Muitas vezes nós temos essa possibilidade e negligenciamos isso, negligenciamos esse poder que temos de construir valores na nossa sociedade. Nós também podemos matar com a ignorância e nós podemos também matar com o silêncio. Não há nada pior do que quando você está falando, quando você está gesticulando e a pessoa ela não dá ouvido a você, ela negligencia a sua fala, ela negligencia a sua presença ali. Não há nada pior do que isso. Muitas vezes nós matamos muito mais com a nossa língua, nós matamos muito mais com a nossa ignorância, nós matamos muito mais com o silêncio do que muitas vezes com o uso de armas. E nós conseguimos destruir uma vida toda com uma palavra mal falada. Então a gente precisa avaliar como eu estou utilizando a minha fala, como eu estou me comunicando na sociedade, o que benefício eu estou trazendo através da minha comunicação, através da minha fala. Eu preciso de analisar dessa forma, eu preciso de ter esse cuidado de trazer essa avaliação, não é? Para que eu não venha trazer uma destruição para o semelhante, para que eu não venha trazer um conflito. Quantos conflitos são armados na sociedade, quantos conflitos são armados no mundo através de uma comunicação errada, através do mau uso da língua, não é? As escrituras dizem que aquele
aquela pessoa que consegue, né, dominar a sua língua, ele é um varão perfeito, ele é uma pessoa perfeita. E precisamos de caminhar nessa direção, precisamos de caminhar nessa construção de uma sociedade melhor. Então, muitas vezes você não mata com armas, mas você está matando ali com a sua língua, com a sua forma de falar, de comunicar. Seja mais compreensivo, seja mais comunicativo, seja uma pessoa que venha trazer uma construção para o seu próximo, para o seu semelhante. Não venha a trazer uma destruição, não venha promover a desordem na sociedade, mas seja essa pessoa que vai mudar aí, não é, esse modo que muitas vezes a sociedade tem enxergado. Não matar significa também defender a vida. Veja bem, olha, nós falamos que que existem outros meios de matar, não só com armas, mas com a língua, com a ignorância, com o silêncio. E agora essa abordagem nos dizendo que não matar também significa defender a vida. Quando você defende a vida, você não está matando. Quando você defende a vida, você está valorizando a vida. Sempre e não somente quando se pode ou convém. Nós precisamos defender a vida, não é só quando convém a nós, não é só quando está favorável a nós, mas é sempre, sempre precisamos de defender a vida, sempre precisamos de valorizar a vida. Nós abordamos em outros modos que muitas vezes as pessoas valorizam mais os animais do que o próprio ser humano. Isso é a inversão de valores. Não quer dizer que nós vamos destruir os animais, não quer dizer que nós não vamos dar importância aos animais. Não, é preciso dar importância aos animais, é preciso dar importância, né, à natureza, mas é preciso, de acima disso, valorizar o ser humano. O ser humano precisa ser valorizado na sua essência. O ser humano precisa ser respeitado. E às vezes nós invertemos esses valores, essas prioridades, né? A vida, né, em seu início, em seu desenvolvimento e em seu estágio final. Defender a vida em vários estágios dela, tanto no seu início, no seu desenvolvimento, quanto também no seu final. É preciso valorizar o ser humano em todas essas etapas da vida. E nós vemos aí a difusão aí do aborto, não é? Nós já falamos que cada caso deve ser analisado separadamente, cada caso é um caso, mas não devemos pregar isso como uma regra geral, né? Essa questão deve ser tratada como uma exceção. Casos particulares devem ser analisados, o que está ocorrendo naquele momento ali, porque essa criança, né, esse feto que está sendo gerado, ele não tem culpa do que está acontecendo no exterior. Ele não tem culpa do que está acontecendo à sua volta ali, no exterior ali. Ele está inocente. Então, ele é indefeso. Ele não tem defesa própria para se defender. Então, é preciso que alguém defenda por ele. É preciso que alguém interfere por ele. É preciso que alguém lute pela vida dele. Então nós temos que ser uma sociedade mais justa. Não podemos praticar essa injustiça de negar a existência de alguém indefeso, de negar o nascimento de alguém ali indefeso que não tem possibilidade de se defender, de alguém inocente. Então não matar significa defender a vida. Então as nossas autoridades, elas precisam ter essa consciência, as pessoas precisam ter essa consciência de que a valorização do ser humano não é qualquer um que está nascendo, é um ser humano e ele precisa ser valorizado. A vida não pode ser modificada. Em tempos de crise, não se pode favorecer novos assassinos, né? Quantas pessoas são chamadas de assassino, quantas pessoas se tornam assassinas por matar a vida de um inocente, por criar leis que favorecem a matança do inocente. Não matar
significa defender a vida, significa defender a existência de uma pessoa inocente. Os suicídios são muitas vezes filhos de uma pobreza provocada ou de um bem-estar desenfreado que desaparece de repente. Então precisamos de fazer essa análise, né, na nossa sociedade, fazer essa análise das leis que são aí instituídas para verificar o que está acontecendo aí, não é, na criação dessas leis. É preciso uma análise mais criteriosa. Não podemos apenas avaliar um lado, esquecer o outro lado. Não, é preciso de trabalhar nesse conjunto. É preciso de olhar não simplesmente para uma vida exterior, mas é preciso analisar também a vida que está nascendo ali, essa vida ali interior, essa vida indefesa. Precisamos trabalhar em favor dessa vida. E aí nós continuamos aí, vamos caminhar um pouco mais, né, falando aí desse terceiro mandamento, que é não cometerás atos impuros. Os atos impuros também são cometidos por uma cultura obcecada que faz da liberação do sexo um dos seus maiores negócios, precisamente a partir da degradação da dignidade do homem e da mulher. Então, nós vivemos numa cultura onde tem uma cultura obcecada, onde tem promovido aí a liberação do sexo sem nenhuma restrição. E muitas vezes essa cultura tem também impregnado aí, né, na sua vida aí, no inicial da vida, na criança, no adolescente, tem trazido aí essa liberdade sexual, uma liberdade que só vai trazer prejuízos. Quantos adolescentes aí que são mães aí sem essa possibilidade nenhuma de assumir uma maternidade, uma paternidade. Então nós vemos também essa difusão aí do sexo na infantil, nas escolas, essa ideologia de gênero perversa que vem para destruir valores, que vem para destruir as nossas crianças, dizendo que as nossas crianças elas devem escolher o que ser. Veja, se uma criança ela tem a possibilidade, ela tem a capacidade de escolher entre uma e outra coisa. São pessoas indefesas, são crianças indefesas, são uma fase da vida indefesa que não tem o poder dessa decisão. Mas infelizmente, uma parte da sociedade tem trabalhado nessa inversão de valores, nessa destruição da família, nessa destruição da infância, dessa destruição da criança. Mas é preciso nós acordarmos para isso. É preciso que nossos governantes se acordem para isso e não permita que venha defender essa vida, que venha defender essa criança, porque ela está num período ali de crescimento, de desenvolvimento, e ela não tem condições, não tem capacidade para desenvolver essa área daí sexual. Precisamos, né, precisamente a partir da declaração da dignidade do homem e da mulher. São coisas que vêm somente trazer a degradação da família, da sociedade. Né? Tornar a prostituição mais decente não a torna menos exploração do corpo. Pelo contrário, cedo ou tarde, inclusive a pedofilia será socialmente compatível com as necessidades da modernidade. Olha que dizer mais terrível, que dizer mais entristecedor que estamos diante dele. Quando a sociedade torna esse modo, né, essa prostituição algo decente. Quando a sociedade ela inclui a pedofilia como algo normal, né, como uma necessidade da modernidade. Não, nós precisamos nos desenvolver na sociedade, precisamos ter uma sociedade mais desenvolvida em muitas questões, mas tem coisas que são princípios, valores que são universais e, como disse, né, o filósofo Platão, são imutáveis, são valores que devem ser imutáveis,
não deve mudar. É preciso combater isso aí, é preciso pregar esses valores presentes hoje na sociedade moderna. E ter uma sociedade moderna não é permitir a pedofilia, não é permitir a prostituição, não é permitir o uso indevido do corpo, não. Ter uma sociedade moderna é ser mais respeitoso, é valorizar mais a família, é valorizar mais o ser humano na sua essência, é respeitar mais, é ter mais empatia. Isso que é um melhoramento da sociedade, isso que é uma sociedade mais desenvolvida, e não o contrário. Às vezes nós falamos em desenvolvimento da sociedade, falamos que nós estamos numa sociedade moderna, e aí a gente começa a trabalhar na inversão de valores. Inverter valores não significa modernizar uma sociedade. Uma sociedade moderna é aquela sociedade que tem mais amor, é aquela sociedade que ela trabalha em ter mais respeito, em sentir mais a dor do seu próximo, em valorizar mais o seu próximo. Isso é modernidade. Isso é usar esses valores em prol de um crescimento de uma sociedade melhor, e não na pregação de inversão de valores. É impuro não conservar a unidade entre corpo e espírito, violentar o espírito em nome do bem-estar corporal. Não podemos trabalhar dessa forma em hipótese alguma. Temos que trabalhar aí, nessas necessidades que a sociedade moderna nos impõe, nessa evolução da sociedade, mas trabalharmos de forma consciente, trabalharmos de forma segura, para que nós nos tornamos seres humanos melhores, nós nos tornamos seres humanos mais respeitados, respeitar o próximo, respeitar a escolha do próximo. Isso é ser moderno. E aí nós partimos então para o quarto ponto aí, onde aí os 10 mandamentos vai trazer para nós aí: não roubarás. O furto é uma intenção má que está dentro de nós. Não se trata somente de não roubar algo de uma pessoa, e sim de não roubar a pessoa em si, ou seja, privá-la do seu tempo, da sua dignidade, do seu futuro, da justiça e da paz. Então, não roubar não é simplesmente ali, tirar do próximo ali um bem, um valor, não. Não roubar também significa não roubar a pessoa em si, porque quando você não respeita os valores, não respeita ali o seu próximo, você está roubando dele aquilo que ele é de direito. Quando você impõe uma inversão de valores, também você está roubando do próximo a sua liberdade, porque todos nós temos que ter liberdade de expressão. E nós vemos que aos poucos, as leis criadas, nossos governantes vão tirando isso da sociedade, esse poder de expressão. É preciso ter o poder de expressão, mas é preciso também ter o poder de expressão com respeito. Eu saber respeitar o meu próximo, mas eu ter a minha opinião também projetada, ser respeitado naquilo da minha essência e também respeitar o seu próximo na sua essência. Então, furtar, não é somente roubar algo de uma pessoa, e sim de não roubar a pessoa em si. Quando você priva, quando você priva uma pessoa do seu tempo, quando você priva essa pessoa da sua dignidade, quando você priva uma pessoa do seu futuro, quando você priva também a pessoa de ela obter uma justiça, dela viver em paz, você também está roubando. Você está desrespeitando, você está roubando a liberdade do seu próximo. Então, quando que isso pode acontecer na nossa sociedade? Quando muitas vezes na minha casa, perto da minha casa, no meu carro,
eu vou ligar um som à altura de som estridente, eu estou ali roubando o silêncio do meu próximo, eu estou roubando ali a sua forma ali de muitas vezes ele está ali pensando, ele está ali descansando, ele chegou de uma noite de trabalho, ele precisa ali estar descansando, estar repousando, ali o seu momento de, é preciso respeitar esse momento ali. Então muitas vezes eu roubo de várias formas. Então precisamos de analisar esse fato aí, né? É preciso educar na generosidade de coração, experimentando a economia do dom da gratuidade. Então nós precisamos de aprender essa forma de educar, educar de forma generosa, educar de uma forma partindo do coração. Então quando nós muitas vezes fazemos isso, ali o professor em sala de aula, ele precisa ensinar ali através dessa ferramenta, desse instrumento aí, né? Ensinar a honestidade. A sociedade precisa cada vez mais praticar essa honestidade, sermos uma sociedade mais honesta, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais beneficente para com o meu próximo. A raiz do não roubar também é o possuir. Roubar-se porque não se está satisfeito com o que se tem, invadido pelo desejo de ter e acumular. E às vezes as pessoas elas roubam não talvez pela necessidade de sobrevivência ou que está faltando alguma coisa para ele se manter. Não estamos com isso dizendo que essa forma é correta, não. Mas muitas vezes as pessoas roubam pelo simples fato de terem aquele ego satisfeito, de acumular riquezas. Quantas vezes nós vemos aí pessoas, né, governos, prefeitos, pessoas aí do bem público, pessoas públicas desviando verbas escolares, desviando verbas da educação, desviando verbas aí da infraestrutura. Imagina se a nossa sociedade ela fosse uma sociedade onde ali o poder público, nossos governantes fossem pessoas honestas, fossem pessoas na sua totalidade, pessoas honestas, pessoas que empregariam os recursos que lhes sobrevêm de forma honesta, que tivesse ali, que se contentasse ali com o seu salário, com a sua forma ali de vida, nós teríamos uma sociedade bem mais desenvolvida. Com certeza, nós teríamos uma sociedade bem mais estruturada, nós teríamos ali, né, uma utilização, uma condição bem melhor para a saúde, para a educação, teríamos mais verbas na saúde, na educação. Mas por que muitas vezes isso não acontece? Por causa dos desvios que são bilionários, pelo simples fato da pessoa não estar satisfeita com a sua condição ali financeira, achando que está sendo esperto, achando que lesando o próximo, lesando a sociedade está sendo esperto, mas é ao contrário, né? São pessoas que têm uma deficiência no seu caráter, são pessoas que têm uma deficiência ali interior. Então nós não podemos aceitar essa forma de agir, não podemos aceitar essa forma que muitas vezes tem impregnar na sociedade, onde muitas pessoas falam que não importa roubar, o importante é a pessoa fazer, o importante é o prefeito, o governador está fazendo alguma coisa. E essa forma, essa ideia, essa ideologia, nós não podemos conformar com essa ideologia. É necessário que as pessoas de bem público, as pessoas que assumem esse poder público, sejam pessoas honestas, sejam pessoas mais dignas daquele cargo ali, de estar trabalhando em prol da sociedade. É preciso que ele avalie o motivo por que ele está ali. É para trabalhar em sociedade. Quando nós olhamos a história do grande filósofo Sócrates, nós vemos na sua história que ele teve uma parte da sua vida no poder público, e quando ele quis ali colocar as coisas na base da honestidade, ele foi perseguido e ele foi até morto por causa disso. Porque já naquela época a sociedade era uma sociedade
que, que cultuava ali a desonestidade. Quando nós vemos na nossa sociedade moderna, quando se levanta uma pessoa que pratica honestidade, que quer levar a sociedade à honestidade, quanto que essa pessoa é perseguida pela mídia, pelos poderes, infelizmente poderes que deveriam trabalhar em defesa da sociedade, está trabalhando contra a sociedade, está trabalhando contra aquela forma ali da honestidade, da valorização do ser humano. Então a gente precisa ter essa consciência. Quando você assume o poder público, você precisa de assumir um poder público na condição de ser uma pessoa honesta, de valorizar e de respeitar a sociedade que você está ali representando ela. E aí nós partimos aí para o quinto ponto. Não levantarás falso testemunho. O que é levantar falso testemunho? Também o falso testemunho está dentro de nós como mentira, como abrandamento da verdade, né? Esse falso testemunho nada mais é do que uma mentira. Quando eu invento alguma coisa, quando eu prego uma mentira, quando eu falo algo do meu próximo que não é verdade, né? A gente vê aqui duas pessoas, né, com falso testemunho contra essa funcionária aqui, falando coisas, inverdades, muitas vezes proferindo palavras que não condiz com a realidade dessa pessoa. E isso é condenável, isso não pode ser aceito na sociedade, isso não pode ter louvor nosso, não é? Inventar inverdades a respeito de uma pessoa, pregar inverdades a respeito de uma pessoa. Preciso nós respeitarmos o nosso próximo também dessa forma. É uma atitude que se torna cultura. Olha que absurdo, né? Que se estabiliza no homem como simulação, ficção, verossimilitude da realidade substituída pela ficção. Então são atitudes que muitas vezes vão se tornando atitudes boas, vão se tornando atitudes pregadas pela sociedade, atitudes normais. E isso não é normal. Isso tem que ser enxergado como um valor negativo, como um valor falso, e não como um valor moral que deve ser adquirido, não como um valor positivo. Nós precisamos de enxergar essa forma de agir aqui como uma forma vergonhosa. Não podemos criar inverdades, não é? Em relação ao nosso próximo, em relação ao nosso semelhante. Precisamos ter uma consciência disso, não é? Estar do lado da verdade, defendê-la, é um ato de justiça e de amor a si mesmo e aos outros. Então nós precisamos estar do lado da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A prática dos bons valores, a prática do respeito. Isso faz parte do conjunto de verdade. Então nós precisamos não apenas de acreditar nos verdadeiros valores, mas nós precisamos defendê-los. Porque se cria um grupo na sociedade que quer trazer essa inversão desses valores. E nós, como conhecedores, praticantes dos verdadeiros valores, temos que defendê-los. Isso é chamado de um ato de justiça e de amor, primeiro, por si mesmo e pelos outros. Quando você defende o verdadeiro valor, quando você trabalha na defesa dos verdadeiros valores, você está trabalhando aí, não é? Por uma impregnação da justiça, por um posicionamento justo de amor, primeiro em si mesmo, em relação a si mesmo e também em relação aos outros. Então é necessário nós entendermos essa forma aí, não é? Não levantar esse falso testemunho, não trazer inverdades sobre o nosso próximo, sobre a maneira dele trabalhar ali, sobre a maneira dele ser. Quando nós fazemos isso, nós estamos aí denegrindo, nós estamos trazendo aí uma inverdade. E isso não se deve praticar, isso não se deve ser feito no meio da sociedade.
E aí o sexto item aí, né, sexto ponto desses mandamentos esses que venham trazer aí uma melhor harmonia na sociedade, é que fala que não desejarás a mulher do próximo. Quando você traz esses mandamentos, né, esses códigos morais e tentam pregar eles na sociedade hoje moderna, isso é uma coisa absurda. Isso é uma coisa aí olhada, né, com os olhos de desconfiança por parte da sociedade, com olhos de rejeição por parte da sociedade, porque a sociedade hoje ela está numa inversão de valores. Ela está valorizando aquilo que ela deveria rejeitar. Ela está aceitando aquilo que ela deveria proibir, não é? Ela está valorizando aquilo que ela deveria rejeitar, que ela deveria, não é? Não aceitar no seu meio, no seu convívio ali. Então não desejarás a mulher do próximo. A mulher do outro parece um mandamento aos homens, mas hoje também significa o homem da outra, né? Tanto a mulher quanto o homem. A mulher e o homem não são uma coisa que se deseja, que pertence a alguém como objeto, não é? Quantos delitos passionais, quanta violência doméstica, quanta discriminação do gênero feminino responde a esta lógica desumanadora. Não, quantos conflitos existem, quantas destruições de família existem por esse comportamento equivocado, por esse comportamento aí que deve ser rejeitado pela sociedade. Mas muitas vezes nós vemos o contrário. Nós vemos a sociedade aplaudindo essa forma de agir. Nós vemos a sociedade achando isso normal, né? Nas rodas de conversa, nas rodas de diálogo ali, isso é normal na sociedade. Não podemos tratar essa forma como algo normal. É preciso uma rejeição da sociedade em torno disso aí, porque isso só traz consequências. Quando Deus trouxe esse mandamento através de Moisés, Deus trouxe esse mandamento porque através dele a sociedade funcionaria melhor. O homem seria mais feliz, não teria problemas. Porque isso não, quando você olha na questão da pessoa, ninguém aceita essa condição. Nenhuma mulher vai aceitar essa condição, nenhum homem vai aceitar essa condição, saber, né, que o seu parceiro ou que a sua parceira ali está adquirindo uma outra pessoa, está ali com um contato com um terceiro. Ninguém aceita isso, mas isso é louvável na sociedade. No dia a dia, isso é louvável. Muitos louvam essa forma de ação, mas é preciso nós pregarmos contra isso, porque esse mandamento que Deus nos trouxe é para que não houvesse conflitos, porque se fosse uma forma de beneficiar o homem, né, de o homem e a mulher ser mais feliz dessa forma, Deus não teria trago esse mandamento. Porque se Deus trouxe esse mandamento, é porque Ele deseja que o ser humano seja um ser humano feliz, um ser humano próspero, um ser humano que viva em felicidade, em harmonia na sociedade. E aí, o sétimo mandamento: não cobiçarás as coisas alheias. A inveja se encontra na base deste e do anterior mandamento. É o mais sociável dos vícios. A modernidade exaltou a cultura da inveja. Então nós vemos como que a modernidade trouxe essa exaltação através dessa cultura da inveja. Invejar o que o meu semelhante possui, invejar o profissionalismo do meu semelhante, invejar, não é, os bens materiais, aquilo que ele possui. E isso é uma forma que não se deve ter, porque através dessa inveja vai desenvolver sentimentos que vão trazer um grande transtorno na sociedade. A pessoa, quando ele pratica para inveja, ele vai criando ali no seu coração uma forma de obter aquilo de qualquer forma. E às vezes ele vai cometer ali, né, o assassinato, ele vai trazer ali um prejuízo para o próximo ali,
por causa dessa questão da inveja. Ele vai querer destruir o seu próximo. Nós vemos aí um relato bíblico, no caso de Davi, o que aconteceu no reinado do rei Davi, o rei de Israel. Nós vemos que esse rei, ele invejou ali da mulher do seu próximo, ele invejou da mulher de Urias, e ele teve ali, né, a sua forma de obter aquela mulher, uma forma errada. Isso trouxe grandes consequências para a sua vida, trouxe grandes consequências, né, para o seu reinado. Nós vemos outros reis também que cobiçaram, né, vários bens materiais de outros e tiveram consequências desastrosas. Então, nós precisamos de pedir a Deus a sabedoria, pedir a Deus o entendimento daquilo que pertence a nós, e que também, se nós colocarmos esse pedido, esse desejo diante do Criador, Ele vai atender o nosso pedido, Ele vai trazer para nós aquilo que nós necessitamos, sem a necessidade de nós invejarmos do nosso próximo. Nós precisamos de olhar para as conquistas do nosso próximo como uma forma de alegria. Nós precisamos de alegrar, de contentar com as conquistas do meu próximo. Se o meu semelhante, se o meu, né, companheiro de trabalho, de escola, na igreja ali, se ele adquire uma posição social melhor, se ele adquire uma posição econômica, profissional melhor, não é? Eu preciso de me alegrar com isso, eu preciso de me satisfazer com isso, ao invés de invejar, ao invés de querer aquilo que o meu próximo está possuindo, aquilo que o meu próximo está, né, obtendo ali. Nós vemos aqui nessa imagem, né, uma flor, uma planta tão bonita, mas nós vemos também uma outra planta também que está em desenvolvimento, né, que também é uma planta bonita, mas nós vemos aí a inveja, né? Não, essa outra aqui é melhor do que a minha. E aí, muitas vezes, a pessoa não consegue obter, né, uma semelhança, ela vai partir para o lado do ódio, para o lado de trazer aí um prejuízo para o meu próximo. Nas sociedades civis avançadas no Ocidente, o pressuposto da democracia é a igualdade. Devo ter os mesmos direitos dos outros. Na questão dos direitos, nós vemos que é necessário que tenha uma justiça, uma equidade, não é? Mas na questão das conquistas, cada pessoa tem a sua forma de conquistar. Muitas vezes a pessoa é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa lutadora que conquista ali seus objetivos, e a outra pessoa é uma pessoa que não quer trabalhar, que negligencia o trabalho. E aí como que ela vai obter também as coisas? Não podemos ser injustos, né, na sociedade. Mas isso não significa sofrer do complexo de ser idênticos, ou seja, de possuir as mesmas coisas que os outros, tornando-se escravos das coisas, empobrecendo-se, endividando-se, enfermando-se por aquilo que se inveja e não pode se poder possuir. O que acontece hoje? Muitos conflitos, né, individuais, muitos conflitos que as pessoas aí elas enfrentam, porque muitas vezes elas não têm condições de ter um carro novo, um carro zero, e ela olha para o seu companheiro, para o seu semelhante, e vê que ele possui, para o seu vizinho que ele possui um carro novo, e aí aquela pessoa quer de qualquer forma também ter um carro novo, aí ele entra no endividamento, ele entra ali no empréstimo sem poder ter condição muitas vezes de pagar, e aquilo acaba trazendo prejuízos para a sua família, acaba trazendo prejuízos para a sua vida. Então, quando Deus institui esse mandamento, Ele está pensando no nosso bem-estar, Ele está pensando em termos uma vida melhor, Ele está pensando no nosso bom funcionamento, no nosso bom relacionamento entre a sociedade. Então, precisamos de olhar para as conquistas do nosso próximo, sem olhar para trazer aquilo, para me obter aquilo realmente que ele tem, mas de me contentar, um olhar contentador, né? Um olhar respeitador para aquilo que o meu próximo ali possui. E aí nós vamos ficando por aqui, né? Já temos caminhado aí um longo período aí durante este módulo,
foi um vídeo aí que está sendo um vídeo aí um pouco longo, não é? Uma aula normal, uma aula de 50 minutos, mas nós passamos um pouco aí para trazer uma conclusão, para que nós não venhamos a perder o foco aí, né, do passo a passo desse módulo. Então, esses mandamentos que Deus trouxe para nós, em síntese, né, esses mandamentos que Deus trouxe para o ser humano, através ali, né, esses códigos morais, através de Moisés, foi para que a nossa sociedade ela seja uma sociedade bem melhor de se viver, ela seja uma sociedade mais justa, não é? Não cobiçarás, não matarás, em todas as suas formas de não matar, né? Não matar com a língua, não matar ali, né, com desrespeito, não matar ali com o isolamento, né? Não furtar aquilo que é do meu próximo, respeitar as conquistas do meu próximo. É preciso do amor ali estar em conjunto, estar impregnado ali, né? E isso faz parte para que nós tenhamos uma vida bem mais tranquila, uma sociedade mais justa. Então nós vemos aí, né, que Deus ele traz esses mandamentos, que Deus ele traz esse conjunto de códigos morais, né, para que essa sociedade ela tenha um andamento perfeito, ela seja uma sociedade mais justa de se viver. Então, o desenvolvimento de uma sociedade, ela não pode estar baseada numa inversão de valores. O desenvolvimento de uma sociedade, ela não pode estar baseada ali na destruição da família, porque quando se destrói a família, destrói a sociedade. Quando destrói a família, destrói o indivíduo em si. E se destrói o indivíduo em si, está destruindo a família, está destruindo a sociedade. Então, quando nós pregamos sobre os verdadeiros valores, nós estamos aí construindo uma sociedade melhor. Então, a cada dia nós temos que ter essa consciência de estar construindo uma sociedade melhor. Precisamos aí na escola, né, nas instituições, aonde você pertence, qualquer instituição que você pertence, é preciso estarmos trazendo essa avaliação, é preciso estar aí pregando esses valores, difundindo esses valores. E se você quer conhecer mais, não é, sobre esses códigos morais, que são aí, né, os 10 mandamentos, você pode aí estar escrevendo aí, né, nos comentários, você pode aí estar destacando aí aquilo que você não compreendeu direito, ou se você tem alguma dúvida sobre alguma parte, não é, desse módulo que não ficou bem esclarecido, mas você quer ter uma luz melhor, você quer ter um conhecimento mais abrangente sobre aquele módulo ali, sobre aquela parte ali que você não entendeu, coloque aí nos comentários, né? Ajude aí na divulgação desse vídeo. Quero já desde antemão trazer aí, né, o pedido de desculpa por ser um vídeo aí longo, mas esse objetivo, né, desses vídeos, desse curso, né, é um curso que contém aí vários módulos, é uma didática aí, né, relacionada em termos de aulas, né, e às vezes vai ter esse alongamento do vídeo, né, vai ter um vídeo mais aí, com um tempo maior aí, para a gente conseguir aí trazer uma abrangência aí melhor dos assuntos, para que a gente não perca aí, né, esse segmento de ideias. Mas o objetivo, né, desses vídeos é essa conclusão aí, né, dessas aulas do estágio, tá? É um modo diferente. Depois nós vamos trazer vídeos menores de 10 minutos, vídeos menores, mas essa finalidade, né, do estágio é uma finalidade que vai exigir aí esse maior tempo aí dos vídeos aí, tá? Já quero justificar para vocês aí por que o vídeo aí ficou tão longo. E você não esqueça aí, não é, de estar se inscrevendo no canal, me ajuda na divulgação deste trabalho, né, para as pessoas aí estarem assistindo aí os vídeos aí, estarem acompanhando esse curso, né?
E você aí não esqueça aí de apertar o sininho aí, de colocar o seu gostei aí, de colocar a sua participação aí. Comente, traz um comentário aí, você está contribuindo aí para melhorar aí, os próximos vídeos que serão ali elaborados. Então você que já acompanhou até aqui, você que assistiu toda essa aula aí, o meu muito obrigado e continue conosco aí, até a próxima aula aí, se Deus quiser.